Elaine de Pádua, que é nutricionista, está com a gente hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer mais uma vez. Tudo nosso. A gente tem uma mesa aqui ultra colorida. E a gente sabe quanto que é importante quando a gente fala em calorias, a gente entender o porquê que às vezes vale mais a pena a gente escolher determinado alimento pelo valor nutricional. Não só pelas calorias, como não muitas só pelas pessoas quantidades, fazem. como as pessoas também pensam, Sim, né? Porque o que é caloria, né? É uma unidade de energia presente no alimento que vai nos dar energia. Então, todos os macronutrientes, como carboidrato, proteína, gordura, têm essa função, né? De dar energia para o organismo poder trabalhar. Então, para respirar, para fazer digestão, né? Para tudo você precisa de calorias. Mas essa quantidade, ela vai ter que ser muito bem equilibrada. E aí a gente tem que pensar que não é só caloria, não. Hoje, infelizmente, as pessoas se preocupam muito com o valor energético das suas porções, está sempre verificando quanto que está consumindo, fazendo essa contagem, mas esquece que, às vezes, o mais importante também nessa situação é verificar a quantidade de nutrientes que tem ali, de vitaminas, de minerais. Quer dizer, eu posso estar consumindo 200 calorias vazias, quer dizer, sem nutriente nenhum, ou 200 calorias que vão nutrir meu corpo, vão trazer saúde, né? Exato, porque eu preciso de energia, mas eu também preciso de vitaminas, minerais para fazer essa célula trabalhar de uma forma mais eficiente. Aqui, para a gente ter uma ideia, para você em casa ter um comparativo, a gente tem alguns grupos alimentares e tudo aqui com 200 calorias. Mas aí você vai entender as quantidades e aí vamos falar também o que cada alimento proporciona para a nossa saúde. Sim. Vamos começar por onde? Por qual que você quer começar? Quer falar um pouquinho do brócolis? Vamos falar do brócolis? Comparando com o chocolate, a barrinha, por exemplo? Vamos. Isso. Aqui a gente tem 200 calorias de brócolis. O que são 2 brócolis, gente? Olha isso. Olha a quantidade. É muito. Claro que ninguém vai comer 2 brócolis assim de uma vez. Até porque nem é indicado, né? O ideal aqui é a gente combinar todos os grupos de uma forma equilibrada. Mas 200 calorias de brócolis equivale a essa barrinha de 41 gramas. 41 gramas de chocolate, aquele que tem caramelo. Mas o que esse chocolate pode oferecer pra gente em termos assim de vitaminas? Só açúcar e gordura. Então aqui, na verdade, calorias vazias, né? Por quê? Porque eu não tenho uma quantidade adequada de vitaminas, de minerais, o cálcio aqui não está adequado, outros nutrientes não estão adequados. Então, é lógico que eu posso comer um chocolate de vez em quando, mas aqui vai ser um alimento que vai me fornecer mais energia, né? E se eu comer em excesso, ele vai fazer o quê? O que ninguém quer, engordar. Principalmente porque quando a gente tem os açúcares, eles acabam sempre se acumulando nessa região abdominal, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar que esse tipo de alimento não vai trazer nada de benefício. Então, de vez em quando, consumir um chocolate, combinar ele com alguns outros alimentos, tudo bem. Mas tem que ser de vez em quando. E o brócolis? O que a gente tem de valor nutricional no brócolis? Bom, primeiro, ele vai ser uma fonte riquíssima de cálcio, ele vai ter magnésio, ele vai ter um teor interessante de potássio. Então, tudo isso vai nutrir a célula e vai fazer o seu corpo trabalhar de uma forma mais rápida, mais eficiente, até realmente ajudando nessa queima de calorias. Tem muita gente que não tem o hábito, ou até mesmo nem sabe, mas a gente fazer uma salada de brócolis cru é uma delícia. Uma delícia, é super saudável, é gostoso. Você pode combinar em outras preparações. Então, um soufflé de brócolis, uma torta, colocar no arroz. Então, às vezes você não tem muito tempo para fazer arroz integral. Então, o brócolis pode ser uma opção para fazer com o seu arroz branco, porque aí eu também aumentei o teor de fibras e aí eu não vou ter picos de glicemia quando eu como aquele arroz branco. Então, quando eu combino, eu acabo trazendo algumas escolhas interessantes para fazer essa composição. Quer dizer, isso é outro ponto importante. Alguns alimentos combinados, estes alimentos anulam o efeito negativo. Exatamente, que é o caso do chocolate, se você consumir com alguma fibra. Por quê? Porque eu vou retardar, né, essa absorção da glicose, vou liberar menos insulina. Então, não vou fazer essa reserva de gordura abdominal tão rápida. Agora, se eu comer o chocolate sozinho, rapidamente eu vou liberar muita insulina, vou mandar rapidamente essa glicose para dentro da célula e com isso o que vai acontecer? Eu vou fazer essa reserva abdominal. E aí, gente, normalmente, dependendo qual é o tamanho do seu abdômen, para você diminuir não é muito fácil. É mais difícil, né? E aí eu vou ter que consumir alimentos saudáveis para me ajudar nisso, praticar atividade física. Então, melhor é que não faça essa reserva. É verdade. E tem mais um detalhe também, Kátia, que eu acho que é importante dizer. Toda vez que eu ganho gordura, eu tenho que pensar que hoje o tecido adiposo, ele não serve só para a gente fazer esse acúmulo e só pensar na questão estética, não. A gente tem que pensar que ele também gera substâncias inflamatórias. Então, aumento de gordura vai gerar substâncias inflamatórias no organismo que vai acarretar vários problemas de saúde. E até problemas hormonais, né? Também. Porque os hormônios também são modificados. Sua tireoide vai trabalhar de uma forma menos eficiente, eu vou ter problemas relacionados às doenças cardiovasculares, porque meu LDL colesterol aumenta, o HDL pode baixar, então vai interferir em tudo isso. Então os fatores estéticos, gente, seriam
secundários, vamos colocar assim, não é? né? Porque ali dentro está acontecendo várias modificações hormonais, fisiológicas que podem realmente acarretar problemas graves. Aqui a gente tem outros comparativos. Vamos escolher o pão? Pão Aqui a gente tem um pão integral. 200 calorias, 90 gramas. Então, 3 fatias. Obviamente, só o pão. Se você passa requeijão, coloca peito de peru, isso tudo aumenta. Já aumentou, com Só certeza. os pães. Qual o comparativo que você trouxe dessa... Então, os pães, a gente poderia comparar, por exemplo, com o ovo, nesse caso. São 3 unidades de ovos. De ovos. Então, imagina, lógico que o pão, ele vai ser um alimento energético interessante. E aqui muito mais legal, porque vai ter um teor de fibras, né? Entre um pão francês, por exemplo, que não tem nada de fibras, né? Tem muito pouquinho, tem um teor de sódio considerável. E um pão integral, melhor o pão integral, que vai ter um teor de fibras, vai te saciar por mais tempo, né? E com isso também vai ajudar no funcionamento intestinal, que hoje é uma queixa muito corriqueira no consultório. Agora, a gente não pode esquecer, porque a gente já aprendeu aqui no Mulheres também, para a gente ler a embalagem. Porque a gente chega no supermercado, tem ali 50 tipos de pães integrais. Aí você fala, esse aqui é integral, então eu vou comprar. Mas talvez esse não seja feito com farinha integral. Isso. Então tem que ir lá na lista de ingredientes e olhar e verificar qual que seria o primeiro ingrediente que aparece na lista. Que é o que tem maior quantidade no alimento, né? Geralmente esses pães integrais industrializados que são vendidos no supermercado, eles vão ter a farinha de trigo normal, né? A branca. Por quê? Porque ela dá mais liga, ela deixa o pão mais macio, então acaba ficando mais fácil. Agora, realmente, se puder ser integral, ele vai ser muito mais saudável. Porque o certo seria ter no rótulo um pão enriquecido com cereais e fibras. Exato, e 100% integral, exatamente. Então, nesse caso, a gente vai estar sempre tendo que prestar atenção nessa lista de ingredientes. Por isso que eu falo que contagem de calorias, a gente deveria, lógico, que a gente tem que pensar na quantidade que a gente está consumindo, isso, né? Mas não verificar só isso, verificar lá teor de sódio, que tipo de edulcorante está sendo utilizado, então que tipo de adoçante tem nessa composição, e outros nutrientes também e antinutrientes presentes nesses alimentos. Agora, já que você comparou com os ovos, há uns anos atrás o ovo era o vilão, né? Quem tem colesterol alto não pode consumir ovo, principalmente a gema. Isso já caiu, né? A gente sabe que o ovo não aumenta colesterol, muito pelo contrário. O ovo tem substâncias essenciais, principalmente uma vitamina chamada colina, que é muito importante para o cérebro poder trabalhar direitinho. Então, hoje as pessoas estão tendo perda de memória, né, precocemente, muitas vezes relacionados com um consumo inadequado de nutrientes essenciais para manter esse cérebro jovem, saudável, manter realmente o neurônio em funcionamento. É como se o nosso cérebro fosse desnutrido. Exato. Né? Então eu preciso trabalhar e consumir mais alimentos ricos em ômega 3 e também colina, que está presente no ovo. E o ovo tem um teor de proteínas essenciais para o organismo trabalhar, então com alto valor biológico, então ele é muito bem-vindo sim na alimentação. Isso não quer dizer que a gente possa comer 3, 4, 5 ovos por dia? Não. O ideal é que você consuma frequentemente, 3, 4 vezes na semana, 1, 2 unidades no máximo por dia. E não frito, né? Não, então o ideal é você fazer um ovo mexido. Aí você tem várias estratégias. O próprio omelete acaba sendo uma ótima opção, principalmente à noite, quando as pessoas não têm tempo de fazer um jantar muito elaborado. Então, ao invés de comer aquele peito de peru diariamente com o pãozinho, por que não, de repente, consumir um omelete com um pouquinho de cottage ricota, algum queijo que você goste, né? Ou então coloca as ervas, que dão um sabor tão bom. Também aromáticos. E o brócolis, né? Aqui, que pode também estar combinando com o omelete. Bom, volto para a gente falar dos outros grupos alimentares. E você em casa, claro que pode perguntar o que quiser, mas você viu? Ovo não é mais vilão, gente. Pelo contrário. E mais, a gente sabe que o ômega 3, pelo menos da Top Term, além de deixar a gente bem nutrido, ainda abaixa o mau colesterol e aumenta o bom colesterol. Sem dúvida, porque ele contém EPA e DHA. Sem contar que a ciência prova que ele é o alimento do nosso cérebro e do nosso coração. Há mais de 40 anos, a ciência vem provando mais e mais benefícios do ômega 3 no nosso organismo. Todos nós temos a obrigação de repor, porque nascemos com uma quantidade e perdemos no decorrer da nossa vida. Como em fase nenhuma o nosso organismo produz, vai chegar uma hora que vai faltar. E falta mesmo. E tirar dos alimentos a quantidade necessária, às vezes é meio complicado, né? É verdade. Primeiro, porque peixe de cativeiro não produz ômega 3. Não, tem que ser um peixe vindo de águas profundas e geladas. E alimentado por umas algas especiais. Aqui ficou fácil, porque a Top Term traz direto da Noruega, livre de metais pesados, que também é muito importante, o legítimo ômega 3. Se a ciência prova que devemos consumir, então por que não fazer uso? De início você já sente a diferença, né? Uma semana. Você ganha em disposição, em energia, em vitalidade. Sem contar que ele protege seu cérebro, seu coração, previne aquelas formações de placas de gorduras, porque é um poderoso anti-inflamatório 100% natural.
Viu como ficou fácil você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família? Hoje ainda com uma promoção melhor ainda, porque a orientação do seu médico eu sei que você tem, Fonte Segura você conhece, a Top Term 20 anos te oferecendo alimento 100% natural. Se era promoção só que estava te pegando, já vai ligando, porque se você vai ligar, você vai comprar, mas você só vai pagar na primavera. Primavera? Só em setembro que você... Menina, nós estamos em julho. Só que a Top Term ama você e quer que você comece a se cuidar o mais rápido possível. Então liga agora, que comprou 6 frascos, ainda ganha um porta-cápsulas. Então já aproveita que eu sei que você vai adorar fazer uso. Segundo kit, com 50% de desconto e ganha lancheira térmica. E pode acreditar, você que é aposentado, pensionista, tem 60 anos ou mais, você tem mais promoção te aguardando. E o frete é de graça. Não brinque com a sua saúde, ó. Ligue pra Top Term, que com essa mamata... Ficou fácil. 559-18000 ou 0800 770-7900, já ligue já. E feliz ano novo, né? Vamos ver se a gente começa agora, né? Começa o ano. Mas logo mais ele para. Só depois da eleição continua. Bom, vamos ver, a gente falou desse grupo. Vamos falar aqui de milho e ervilha. Tem gente que diz que o milho é altamente calórico. Ele é calórico. É calórico mesmo? É calórico, mas é super saudável, né? Então hoje a gente também tem usado muito milho, principalmente na alimentação das crianças, que muitas vezes não comem arroz, têm uma dificuldade maior para comer alguns alimentos, fontes de carboidrato. Então o milho pode ser uma boa opção, sim. Tá? Primeiro porque ele é riquíssimo em fibra. O que é importante. Né? Agora, o mais importante vai ser a gente controlar aqui um pouquinho a quantidade. Mas rico em fibra, super importante para ajudar nesse funcionamento intestinal. E com isso também vai nutrir a criançada, de uma forma legal. E as crianças de hoje não fazem atividade física como a gente fazia. Então, são super sedentárias. A gente são sedentárias e a gente vê que muitas crianças têm problemas de prisão de ventre. Sim, né? Muitos casos, né? Então é uma forma da gente estar colocando fibra na alimentação deles. No comparativo com a ervilha, o que a gente percebe? Então, na verdade, são alimentos diferentes. A ervilha, ela vai ser um substituto, por exemplo, do feijão. Então, também muito bem-vinda, com uma quantidade calórica bem interessante. Ela pode realmente substituir o feijão, as leguminosas. Então, também acaba sendo legal. Você pode até combinar os dois, nesse caso. Falando em enlatados, o melhor seria se a gente conseguisse cozinhar em casa, in natura. Né? Então, se puder comprar o milho fresco, né, preparar, que é tão facinho, porque você só vai cozinhar, né? E depois você pode usar, por exemplo, um pouquinho de azeite, pouquinho sal e ofertar isso, por exemplo, à noite também, mesmo no almoço, junto com aquele arroz que às vezes a criança acaba tendo dificuldade para comer. Faz um arroz coloridinho, né? Então fica super legal. Você pode até usar essas 3 coisas para preparar. Fica bom. Agora aqui, ó, falando em criançada, refrigerante. 2 copos de refrigerante. Aqui a gente tem 200 ml em cada um, mais ou menos. Mais ou menos. 200 calorias. É um terror, né? Isso aqui é caloria vazia, né? Pura, né? Não tem nada de nutriente, muito pelo contrário. Vai ter ácido fosfórico que vai acabar atrapalhando a absorção de cálcio. Muitas vezes as crianças já não têm um consumo adequado de cálcio, de né? leite, porque já pararam de tomar leite, têm dificuldades para consumir leite, iogurte, queijos. Então, ainda você dá um refrigerante que acaba atrapalhando essa absorção, quer dizer, um terror. Além disso, tem cafeína, né? Também não é muito interessante para essa faixa etária. E açúcar, né? Uma alta quantidade de açúcar. É lógico que entre um refrigerante zero, light, diet e um normal, gente, fica com o normal, porque pelo menos tem açúcar e o seu corpo entende muito bem e sabe metabolizar esse nutriente. Agora, melhor do que você estar usando um lotado de edulcorante, ciclamato de sódio, sacarina, que hoje a gente já sabe que tem uma ação cancerígena no organismo. E além disso, isso também pode gerar compulsão, porque às vezes você usa adoçante e ele gera um efeito contrário, e aí às vezes você fica com mais vontade de comer doce e carboidrato. Uma vez a gente trouxe uma pauta aqui que o médico dizia que para a gente limpar os efeitos nocivos do refrigerante, de um copo de refrigerante, a gente precisaria de pelo menos 34 copos de água. Para a gente conseguir, gente, liberar o corpo de tantos malefícios do refrigerante. Até porque é um pH ácido, né? Então a gente tem que lembrar que o pH alcalino para o sangue ele vai ser muito importante. Então se eu usar e tiver uma alimentação muito ácida, eu vou acabar gerando realmente problemas, né? Um aumento maior na geração de radicais livres, que são algumas moléculas que podem desequilibrar o organismo, gerando doenças e com isso realmente gerar malefícios. Mas já vamos dizer, os precoces e os que já vão começar a acontecer agora, por exemplo, é isso, é diminuir a absorção de cálcio, gerando um osso mais fraco. Pensa assim, o meu adolescente, ele tá formando o osso. A gente está naquela fase do pico de massa óssea. Então, se eu estou formando um osso, como que eu vou formar um osso saudável tomando refrigerante? Né? Só para a gente concluir o momento refrigerante, eu vi outro dia uma propaganda de um refrigerante com fibras.
Eu falei, gente, refrigerante com fibras. Raio de fibra vai ter num líquido. Dá pra gente confiar? Não dá para confiar. Na verdade, a gente tem que tentar utilizar alimentos in natura, o mais natural possível, para garantir a quantidade de fibra diária que a gente precisa. E aí a gente, mais uma vez, fica de olho no rótulo. Tá lá, com fibra, você vai ver que tem 0,001 de fibra. Então, isso não é uma quantidade adequada, né? Eu posso começar a considerar a partir de 3 gramas, né, naquele alimento, uma quantidade interessante de fibra. Volto pra gente falar dos outros alimentos, vamos falar, gente, de macarrão, de massas, que muitas vezes as pessoas também não sabem se faz bem ou não a gente incluir na alimentação. Agora, quer emagrecer de maneira rápida? Olha só como é fácil, dá uma olhadinha aí. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo, eu perdi 7 quilos, gente, olha como eu era e olha como eu tô agora. Eu tô muito feliz com o meu corpo, eu tô realizada e isso é graças ao Lipomax. Viu só? Faça como a Aline, entre em forma tomando o Lipomax Plus associado a Lipomax Shake. Bom, Lipomax Plus, você sabe, age no controle e também na redução de apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando aí na redução do peso. Isso tudo além de melhorar o funcionamento do intestino. Já aproveite, fique atenta, porque tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax a gente encontra em farmácias espalhadas pelo Brasil todinho, aproveite, mas há preços promocionais nas farmácias da rede Multidrogas. Lipomax tem a qualidade de Viconfarma, aproveite e faça a coisa certa. Por falar em fazer a coisa certa, sabe quando a gente faz algumas escolhas? A massa normalmente também, assim como o ovo foi um grande vilão, as massas hoje em dia são vilãs também. De fato, elas são tão prejudiciais? Não, muito pelo contrário. Vai ser um excelente carboidrato, complexo. Aqui, eu acho que o mais importante é a gente ficar de olho e muito atento no molho. Então, no que vai acompanhar essa massa. Então, o molho é o sugo feito à base de tomates, onde você pode trabalhar também com as ervas aromáticas, enfim, né? Pensar mais nessa questão do molho vai trazer um alimento com vários benefícios, porque também vai dar energia, né? E com isso a gente vai conseguir substituir aquele arroz, a batata, né? Então pode ser um substituto sim do carbo. Mas também com moderação, quantas vezes por semana? Não, com moderação. Eu acho que umas 2, 3 vezes, no máximo, né? No máximo, uma massa integral de preferência, porque o sabor é muito parecido, é muito similar, pode ser uma boa opção. Você sabe que eu já provei massa de grão de bico? Excelente. Nossa, gente, é uma delícia. Hoje você tem várias, você tem a massa à base de quinoa, você tem de açafrão, então você tem várias variações interessantes que você pode combinar. Então aqui vai depender muito da combinação que você vai fazer para aquele momento. Então massa pode. É só verificar direitinho a quantidade, molho, né? E o tipo de molho. Agora, lógico, um molho à base de creme de leite, né? Um molho calórico, aí você realmente perdeu os benefícios aqui. Aí a culpa não é da massa. Aí é do molho, né? A gente tem batatinha frita. Aí você fala, ai que bom, uma tigelinha dessa tem só 200 calorias, mas são 37 gramas, é um saquinho pequenininho de batata frita que traz também tanto transtorno para a vida da gente. Terrível, né? E muitas vezes você não consegue comer só um pacotinho desse, né? Quando você compra aquele pacotão, quando você for ver, você já comeu tudo. Então, realmente é um terror. Bom, primeira coisa, alto teor de sódio, né? Uma quantidade altíssima. A gente tem que prestar atenção porque esse sódio em excesso, ele também não é nada interessante para o organismo, além de causar retenção, né? Uma alteração de pressão, por exemplo. E além disso, esse tipo de produto vai estar lotado de substâncias, né? Como glutamato monossódico, e substâncias que não são interessantes para o organismo. São porcaditos, porcarias. Exato. Então, assim, comer de vez em quando, ok, não é que você não vai comer nunca mais, mas acho que tem opções mais interessantes como substitutos. Por exemplo, aquela pipoca que você pode preparar em casa, feita em casa, que é uma delícia também, rica em fibras e que muitas vezes vai te dar mais saciedade do que isso daqui que não tem nada de fibras. Agora, lembrar, gente, que algumas marcas de pipoca de micro-ondas têm gordura vegetal hidrogenada. Exato, então, esse tipo de pipoca também não é recomendado, né? Porque essa gordura hidrogenada, ela causa muitos malefícios também, porque ela vai aumentar o LDL colesterol e ainda baixar o bom, que é o HDL. Então, cuidado. A pipoca indicada seria aquela que você prepara em casa, caseira. Lembrar, gente, que gordura vegetal hidrogenada tem tudo que é cremosinho, tem bolacha recheada, a gente encontra. Todos esses alimentos industrializados em geral vai ter, porque dá mais palatabilidade mesmo, dá mais sabor, mas a gente tem que pensar que causa muitos malefícios.
E vale, gente, aqui não é só batatinha, então são todos aqueles salgadinhos. Daquela seção de salgadinhos, você esquece elas. Exato. Pelo menos uma boa parte dos seus dias. E lotado de corantes também. Então, às vezes, isso aqui também pode gerar alergia, principalmente em crianças, né? Que ainda tem um metabolismo um pouco mais, com mais dificuldade para poder metabolizar esse tipo de corante. E o glutamato monossódico, ele é usado para fazer a gente não parar de comer mesmo? Ele tem essa função, mas na verdade ele serve justamente para dar sabor ao alimento, né? Então por isso que ele é colocado. Além disso também a gente tem que pensar que o sal, o sódio, ele está ali como uma ação conservante desse alimento, para também aumentar o tempo de prateleira. Bom, volto para a gente falar de outra parte mais saudável, mais agradável. Por sinal, ó, tem ali um ingrediente, o abacate, que muitas vezes você em casa não deve comer porque acha que é calórico, né? Verdade. Tudo bem? Simone? Tudo ótimo, que Kátia. bom. Muito boa tarde para você que está nos assistindo. Olha, nada melhor do que começarmos aí a nossa segunda-feira com uma grande oportunidade. Ó, se alimentar corretamente, você tem a intenção, mas de repente a condição odontológica não está bacana. Não permite. Isso é difícil. Não é? Não pode comer uma proteína, uma fibra. Pois é, Difícil. gente. Então, realmente, olha, se você tem essas boas intenções, se de repente você já procurou aí ajuda, não se adaptou ao tratamento que foi indicado, quanto não são os relatos de coisas que acontecem realmente. Por isso a SP Implantes está aqui, ó, para te dar uma nova oportunidade. Através da nossa central de atendimento, 21253131, você vai ligar, vai agendar o melhor horário, vai agendar o melhor local. Sim, a SP Implantes são várias clínicas, veja qual é a mais próxima a você e vá até lá. Aí você vai passar com o nosso especialista por uma avaliação, pessoalmente, vale lembrar. Importante, né? Vai fazer uma radiografia panorâmica lá mesmo, dentro do consultório da SP, e aí você vai poder saber, junto com o profissional, qual é o melhor tratamento mais indicado para que você tenha qualidade de vida, poder de mastigação, uma boca saudável e aquele cartão de visita que você sempre almejou, aquele sorriso lindo. São assim. várias as técnicas, olha, da mais simples até a mais complexa, inclusive aquelas em ambiente hospitalar, a SP Implantes realiza assim. Agora, você que recorreu à prótese móvel, não se adaptou, mas sofre com a falta dos dentes, protocolo de Brenner-Mark é uma grande saída. Ó, através de alguns pinos de implantes, você fixa de uma maneira definitiva a sua terceira dentição. Céu da boca livre, coloração, formato dos dentes, de acordo com o que fique o mais natural possível. Se você estiver apto à carga imediata, em apenas 3 dias, para você conquistar esse sorriso lindo e essa boca funcional. E não só esses procedimentos, mas tantos outros. Por isso que o primeiro passo neste momento depende de você. Segunda-feira, com uma atitude saudável que vai aí realmente refletir pro resto da sua vida. Não tem nem que pensar, né, Kátia? Não, tem que ligar só agora. tem que pensar numa coisa, com a unidade mais próxima a você. Boa! Aí compareça ao dia agendado e o resto você deixa com eles. Verdade. Lembre-se que são várias unidades da SP Implantes. É só ligar 2125 3131 2125 3131 ou então acessar o site spimplantes.com.br. No interior tem o Jundiaí, aproveite aí. Opa! Beijo, Bela. obrigada. Voltando a Elaine de Pádua, nossa nutricionista. Aqui a gente tem um abacate, que muitas vezes é considerado um grande vilão. As pessoas têm essa impressão. E não é verdade, Não é um não, mito. Né? Primeiro, ele é riquíssimo em gordura monoinsaturada, que é aquela gordura benéfica, similar à gordura do azeite. E ele, muitas vezes, vai ajudar a evitar a compulsão, porque ele vai ajudar na produção da serotonina, que é aquele neurotransmissor que dá aquela sensação gostosa de bem-estar, e vai evitar a ação do cortisol, que é aquele hormônio que ajuda a formar aquela gordurinha abdominal. Né? Então, quer dizer, ele só tem benefícios. É lógico que se eu comer um abacate inteiro, vai ser altamente calórico. Mas o que a gente tem feito? Colocado na alimentação dos pacientes à noite. Então, 2, 3 colheres de sopa com um pouquinho de limão, por exemplo, né? Não pode usar açúcar aí. Ah, não, né, gente? Senão você acaba com todo o benefício. Então, põe o mel, não vamos pode? utilizar de uma forma diferente. Então, pode ser com um pouquinho de mel, também com um pouquinho de cuidado na utilização. E aí você vai consumir esse abacate à noite para justamente evitar, né, essa liberação do cortisol que ajuda na formação dessa gordura. O estresse também faz com que o corpo da gente libere cortisol. Exatamente. Quer dizer, o abacate também vai ajudar a normalizar? A modular esses níveis, né? Então é importante que a pessoa também se acalme, procure fazer uma atividade física, né? Para de repente extravasar em alguma coisa que realmente faz bem. E aí você pode estar consumindo abacate para ajudar a modular também toda essa questão hormonal. A gente tem aqui o leite. Aqui são 333 ml, 200 calorias. Mas existem 2 levas de pessoas. As que acreditam que a gente tem que consumir o leite, porque o leite tem cálcio, isso é importante. E uma outra que diz que nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite a vida toda. Sim. E que o corpo da gente não está pronto para tanta lactose. Parecem alguns estudos que mostram que a partir dos 4 anos nós perderíamos as enzimas digestivas para digerir o leite, né?
É que hoje a comunidade científica ela ainda não tem um consenso a respeito disso. Então, eu não gosto de nada que você tenha que realmente retirar para sempre. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, tentar consumir os alimentos com a maior variedade possível, da forma mais equilibrada possível. Então, por exemplo, eu não vou tomar 1 litro de leite por dia, mas também não vou deixar de consumir de vez em quando. Então, aqui eu acho que a dica é o seguinte, é tentar encaixar uma vez ao dia algum tipo de laticínio, né? A recomendação seria de 3 porções dias, então você pode combinar com iogurte, queijos, mas usar o leite sim e buscar também outras opções, porque o cálcio não está só aqui no leite de vaca, mas também em outras opções de leite que hoje a gente tem no mercado. Você pode fazer o seu próprio leite em casa também, né? O leite das oleaginosas, você pode buscar o próprio leite de soja hoje, que é fonte de cálcio. Leite de castanha é uma delícia. É maravilhoso, você pode fazer o leite em casa, fresquinho, super saudável, mas é importante sim consumir o leite por conta desses nutrientes que ele tem. Agora, não adianta a gente oferecer também muito cálcio para o corpo se a gente não tem a vitamina D. Sim, para ajudar nessa absorção, até porque a fixação de cálcio ela vai ocorrer com a ajuda da vitamina D e também do magnésio. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com cálcio e esquece que o magnésio ele também é essencial para o organismo poder funcionar. A gente falou da castanha. Uma castanha do Pará ao dia também traz a quantidade de magnésio que a gente precisa, e de selênio, né? Também, né? Que é antioxidante. Né? Então, vai ter ômega 3 vegetal, vai ter magnésio e vai ter selênio. Então, também deveríamos consumir. E a gente pode, de repente, estar combinando com aquela saladinha. Então, ao invés de comer só a salada de alface e tomate, por que não jogar ali um pouquinho de oleaginosas em cima e temperar com azeite saudável? Isso faz com que a gente também tenha mais saciedade, né? Exatamente, porque a castanha vai te dar essa saciedade. Combinar essa castanha, por exemplo, com um chocolatinho de 15 a 20 gramas, pode ser também aí uma boa estratégia para você poder manter o peso. A gente tem aqui o melão, e aqui vai, gente, 550 gramas de melão tem 200 calorias. Isso. É meio quilo, mais de meio quilo de melão. De melão. E os benefícios que a gente vê que o melão traz pra gente? Então, vai também te dar fibra, mais uma vez, vai ser fonte de vitamina C, que hoje também está em déficit na alimentação, né, da população. Então, só vai trazer benefícios. Então, combinar tudo isso daqui com outras frutas e ter realmente essa variedade vai nutrir o organismo. O melão que a gente precisa. Tem uma ação diurética também, não tem? Também. Ele também vai ter essa ação por ele ser rico também em água, né? E também ter eletrólitos. Ele tem uma combinação muito boa, né? De eletrólitos, de potássio, principalmente. Ele é uma fonte de potássio muito interessante. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que evitar as outras frutas. Aqui é um exemplo de uma fruta para você ver a proporção do que são 200 gramas de um melão para 200 gramas de um chocolate. Quer dizer, você pode comer muito mais um melão, você já vai se saciar aqui com muito mais facilidade do que consumir aquilo ali e daqui 30, 40 minutos, né, o organismo acaba fazendo com que tenha um efeito rebote, né? Porque você liberou muita insulina, né? Você mandou rapidamente essa glicose para dentro da célula. O que aconteceu? Você já entrou em estado de hipoglicemia. Vai precisar de mais chocolate para poder equilibrar isso. Suco de laranja faz isso também? Dá esse pico de glicemia? Dá, porque ele também vai ter um alto teor, né, de calorias, né, e de energia. Então, por isso que eu digo, o suco nem sempre é a melhor opção. Se puder buscar sempre consumir uma fruta in natura, melhor. Né? Ou então sucos que realmente vão ter um teor maior de nutrientes, não só laranja. Pra gente ter uma ideia, um copo de 200 ml vai de suco de laranja, precisa às vezes de 5, 6 laranjas. Sim, e aí vamos fazer o cálculo disso. Dá 300 calorias num copinho de suco de laranja. Ao invés disso, pega uma laranja descasca, a gente come mais do que 2. Exatamente. Que a quantidade de fibra da saciedade. Exatamente, né? Porque a laranja vai ter pectina, que é uma fibra ali presente, que vai ajudar nesse processo de saciedade. Bom, volto pra gente continuar o nosso papo. Vamos falar dos embutidos na volta rapidinho. Voltando com a nossa nutricionista, a Elaine de Pádua, não falamos dos embutidos. Aqui a gente tem salsicha. 200 calorias, uma salsicha e meia você só. Viu? Olha, comparada com o ovo. Olha como você pode comer muito mais ovos do que salsicha. Sem falar que a salsicha a gente come ainda com ketchup, mostarda e maionese. Lascou, imagina, né? Todos esses condimentos ali, né? Pensa comigo, assim, olha, eu não proíbo nada, mas embutidos realmente eu sou contra. Porque eles não trazem nada de benefício. Mesmo porque pra gente ter uma salsicha cremosinha, deixa eu ver ela aqui pra você ver. Ela tem que ter muita gordura, né? Então, ali, o que tem ali? Corante, né, pra capinha, alto teor de gorduras e ainda uma substância chamada nitrito e nitrato, que também não faz nada absolutamente nada bem. Todo embutido? Todo embutido. O peito de peru, mortadela, presunto cru, presunto, qualquer tipo de embutido e alto teor de sódio, né? Não tem nada de benefício. Se a gente não quiser abolir de vez do cardápio, consumir bem esporadicamente, né? Então, imagina, muito melhor você comer um ovo mexido de manhã ou mesmo no almoço do que você consumir essa salsicha. Então, evitem esse tipo de alimento, porque não traz benefício nenhum.
Bom, deu pra gente ver que é proibido. Bom, se tem alguma coisa que é mais proibida, é justamente os embutidos aqui. Exatamente. Nem o tal chocolate. Não, o chocolatinho você pode usar, um com um teor maior de cacau, né? E até pode trazer benefícios, bem combinado. Olha, a gente vai estar sempre falando aqui sobre a escolha certa pra gente. Gente, não quer dizer que a gente não possa consumir essas coisas, mas no dia a dia, o mais aconselhável seria que a gente evitasse aquilo que a gente sabe, gordura, embutido, sódio em excesso, suquinhos em pó, que se você lê ali tem uma quantidade de sódio muito grande, principalmente para quem já tem hipertensão, lógico, né? com certeza. Querendo saber um pouco mais sobre o trabalho da Elaine de Pádua, que é nutricionista, pode acessar o site www.dnanutri.com.br dnanutri.com.br. Obrigada, prazer. Viu? Sempre meu, viu? Olha, você vê como que a gente tem que ficar atento absolutamente a tudo, né? Sabe por quê? Porque quando a gente fala, gente, em alimentação, a gente fala em hábitos. Obviamente, se a gente fosse pelo nosso gosto pessoal, a gente sabia o que a gente escolheria daquela mesa, né?